Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. E gostava também de agradecer o convite que foi feito. Eu, de facto, saí desta casa há 50 anos, foi em 1965, e por acaso, por isto ou por aquilo, não calhou ter voltado. Esta é a primeira vez que volto ao fim destes 50 anos. E penso que, por um bom motivo, independentemente dos motivos pessoais, de ser interessantes ver o edifício, a escola, etc., mas por um bom motivo, que é a discussão da questão do euro. A primeira pergunta que se pode pôr, e eu tomei boa nota das questões que a pessoa adiantou e que são de facto úteis para situar o debate, mas a primeira questão que se pode pôr é porque é que isto é um problema. Porque é que o euro é um problema? Vocês que nasceram praticamente com a moeda única e já não conheceram a moeda portuguesa, a moeda nacional, podem pôr muito legitimamente a questão. Porque é que é um problema? No fundo, a moeda não levanta problema nenhum especial, é um meio de troca, só levanta problemas porque a gente tem pouca em geral, mas tirando isso, é algo que não deveria levantar grandes problemas. Mas levanta porque a moeda é, acima de tudo, uma questão política. É uma questão política que tem a ver com poderes. E os poderes públicos têm a ver com política. A política, no fundo, não é mais nem menos, a política enquanto ciência, não é mais nem menos que o estudo dos poderes em jogo numa dada sociedade. E, além disso, a moeda também é uma questão económica fundamental. Portanto, é uma questão política e é uma questão económica. E o problema do euro, na minha visão, é que a política que ela transmite é inadequada para Portugal e as consequências económicas que tem tido e continuará a ter, se não sairmos do euro, serão bastante negativas para Portugal. Portanto, vamos ver porque é que a moeda é uma questão política e porque é que é também uma questão económica fundamental. A moeda é uma questão política porque a moeda é um meio de pagamento. É um meio de pagamento que é obrigatoriamente aceito. Ninguém se pode recusar a moeda que corre no respectivo país. É aquilo que se costuma dizer, ter o custo forçado da moeda. Eu não posso dizer, bom, vai-me pagar em euros, mas eu não quero euros. Pago-me antes de outra moeda qualquer. Não posso fazer isso. É obrigatório aceitar a moeda que corre no país. E se é obrigatório aceitar a moeda no país, quem emite essa moeda tem um enorme poder. Porque pode obrigar as pessoas a aceitar essa moeda, pode fazer pagamentos nessa moeda e ninguém pode chegar. Portanto, a moeda é uma questão política fundamental porque tem que ser aceito por todos e quem não aceita é penalizado por isso e é emitida por instituições, hoje em dia ligadas a um Estado ou a uma organização de Estados, e, portanto, dá um enorme poder a esse Estado ou a essa organização de Estados. Portanto, quando nós deixamos de ter moeda própria, o Estado português deixou de ter esse poder. Deixou de ter o poder de emitir dinheiro através do Banco de Portugal, que era a instituição estatal que emitia dinheiro, de emitir dinheiro que era obrigatoriamente aceito pelas pessoas, pelos presentes neste país. Passou a ser emitida, a moeda que corre em Portugal obrigatoriamente, passou a ser emitida pelo Banco Central Europeu. E, portanto, para uma instituição que não é do Estado português, que é uma instituição europeia, supranacional, e, portanto, retirou ao Estado português, como a todos os outros Estados que fazem parte da zona euro, o poder de emitir esse dinheiro. Ora, esse poder de emitir dinheiro é fundamental para o poder do Estado. É uma das componentes fundamentais do poder de um Estado. Reparem, não é por acaso que há quase tantas moedas como Estados conhecidos nas Nações Unidas. Hoje há 193 Estados reconhecidos nas Nações Unidas. Alguns deles, uma boa parte, são Estados minúsculos. Enfim, que têm uma dimensão tão pequena que nem valeria a pena pensar em moeda própria.
Mas se tirarmos esses Estados minúsculos e se tirarmos os Estados da zona euro, que não têm moeda própria, se tirarmos os Estados minúsculos e os Estados da zona euro, o que fica é praticamente uma correspondência entre cada Estado a sua moeda. Isso não é por acaso. É porque os Estados consideram bem que o disporem de moeda é um elemento fundamental da sua capacidade de ação. Portanto, quando se retira do poder do Estado o poder de emissão monetária, automaticamente está-se a enfraquecer esse poder. E está-se a transferir esse poder para outra. Vou dar um exemplo que vocês provavelmente recordarão, não foi assim há tanto tempo como isso, mas quando se iniciou este programa de ajustamento económico financeiro, o programa da Troika, que acabou ano passado, mas quando ele se iniciou em 2011, a grande justificação para se iniciar esse programa foi que o Estado português estava em risco de não ter dinheiro para pagar os vencimentos de funcionários públicos e as pensões de reforma. Isso foi muito badalado na altura e continua a ser badalado, e por isso, provavelmente, vocês já ouviram isso. Foi a grande justificação política, digamos, de recorrer ao dinheiro da Troika e ao programa chamado Auxílio Económico Financeiro, o programa da Troika. Foi essa mesmo, essa justificação de que o Estado estava em vias de não ter dinheiro para pagar pensões e vencimentos. Ora bem, isto só acontece porque o Estado não tem poder de emissão monetária. Porque se o Estado tivesse poder de emissão monetária, se visse aflito para pagar pensões e vencimentos da função pública, o que fazia era emitir dinheiro para fazer esses pagamentos. Claro que não é conveniente que o Estado esteja sempre a emitir dinheiro para satisfazer as suas despesas. Isso cria dinheiro a mais na economia e pode gerar inflação sem necessidade. Mas, em situações de dificuldade, é um poder importantíssimo dos Estados poder emitir dinheiro para satisfazer sempre, nunca deixarem de satisfazer os seus compromissos internos. Portanto, quando o Estado português alienou, a meu ver erradamente, e sempre fui contrário à nossa pertença no euro, quando alienou esse poder, ficou com uma capacidade de atuação muito reduzida. Em particular, ficou com muita pouca capacidade de garantir a existência de um Estado social. Ou seja, da educação, da saúde, das pensões de reforma e por aí fora. Isto convém assinalar porque ainda hoje é, de certa forma, tabu no debate que se faz. Tende-se muito a olhar, na melhor das hipóteses, quando se tem uma atitude crítica em relação ao erro, tende-se muito a olhar apenas para o critério económico, para os impactos económicos, mas a verdade é que os aspectos políticos são ainda mais importantes. E esse facto de esvaziar o Estado de um poder fundamental paga-se caro. Paga-se caro, principalmente quando se trata de um país como Portugal, que em termos europeus é periférico não só em termos geográficos, mas também em termos económicos, e em que, portanto, um Estado bastante atuante é algo fundamental para garantir a autonomia de decisão e até o desenvolvimento económico do país. Portanto, este é o primeiro problema que o euro levanta. É o problema político de ter transferido para uma entidade supranacional dominada pela Alemanha desde o início, e já refletei porque é que isso se deve assim, dominada pela Alemanha, transferir poderes essenciais dos Estados que aderiram ao euro. A segunda questão é a questão económica. A moeda também pode ser uma questão económica e é uma questão económica fundamental. Este é um aspecto já mais debatido e, portanto, não tão escondido, digamos, na sua discussão como a questão política, mas é um problema também fundamental. A moeda é uma questão económica, principalmente no que respeita, no que tem a ver no valor dessa moeda em relação às outras moedas mundiais. Como sabem, ainda há pouco disse, há muitas moedas no mundo, há cerca de 150 moedas no mundo. E, portanto, o valor de cada uma em relação às outras, aquilo que se costuma designar por taxa de câmbio, é algo muito importante em termos económicos. Eu penso até que é das variáveis mais importantes em termos económicos
a nível da macroeconomia. Fala-se muito dos preços, disto, daquilo, é verdade, mas a taxa de câmbio da moeda que corre no país em relação às outras é algo fundamental. E é algo fundamental porquê? Porque conforme a moeda se valoriza ou desvaloriza em relação às outras, assim o país se insere melhor ou pior no comércio mundial. E como sabemos, com o avanço da globalização, e em grande parte causa e consequência disso, o comércio mundial hoje é praticamente livre. Persistem algumas restrições ao comércio, alguns países que não têm abertura de comércio, mas pode ser que, para efeitos práticos, um país como Portugal está em comércio livre com quase todo o resto do mundo. E quem diz Portugal diz qualquer país da União Europeia e até qualquer país da Organização Mundial de Comércio, que é a organização que a nível mundial superintende sobre justamente o comércio mundial. Portanto, se é um comércio livre, o país não tem ao seu dispor instrumentos que tinha no passado. Por exemplo, quando eu estava aqui a ter aulas no Liceu Camões, como aluno, o governo português, tal como a maior parte dos governos da altura, tinham instrumentos para regular o comércio externo, que eram as pautas aduaneiras. Se havia importações a mais, o governo aumentava os direitos de importação, havia a possibilidade de impor impostos sobre a importação, ou então, pura e simplesmente, limitava as importações e dizia não se importa mais disto ou não se importa mais daquilo. Portanto, esses instrumentos desapareceram, e a meu ver bem, com a liberdade de comércio. E, portanto, hoje um país não tem esses instrumentos para regular a sua inserção no comércio mundial. Agora podem perguntar, mas porquê é que é preciso regular essa inserção? É preciso pelo seguinte, reparem, se um país importa muito do estrangeiro e exporta pouco, quer dizer que está a pagar muito dinheiro ao estrangeiro e a receber pouco. E, portanto, gera-se um déficit, chamado déficit externo. O déficit externo tem a ver com aquilo que recebemos do exterior e aquilo que pagamos ao exterior. Se aquilo que pagamos é superior àquilo que recebemos, gera-se um déficit externo. Esse déficit externo tem de ser coberto. E, portanto, só pode ser coberto através do recurso ao crédito externo. Portanto, um país pede dinheiro emprestado no exterior para compensar a diferença entre o que tem de pagar e o que recebe do exterior. Por exemplo, se deu a Portugal assim, em grande proporção, a partir de meados dos anos 90. Desde há uns 20 anos a esta parte. Nós estávamos a exportar relativamente pouco, ou seja, e continuámos, até praticamente há 3 anos, a exportar relativamente pouco e a importar muito. Ou seja, saía muito dinheiro do país, dinheiro internacional, isto é, dinheiro aceito internacionalmente, no caso euros, que é uma moeda aceita internacionalmente, e entrava pouco dinheiro. O que é que fizemos? Para manter isto, nós recorremos ao endividamento externo. Os bancos portugueses pediam dinheiro emprestado aos bancos estrangeiros e forneciam o crédito interno necessário para sustentar este esquema. Portanto, aquilo que se diz, vivemos acima das nossas possibilidades, não faz sentido, muitas vezes, naquilo que se refere. Parece que as pessoas consumiam demais, não era isso que está em causa, mas é verdade que o país, no seu conjunto, estava a importar mais bens do que aqueles que podia pagar com o dinheiro das exportações. O resultado foi irmos acumulando dívida externa. E hoje Portugal é o país, dos países mais endividados a nível mundial em relação ao exterior. Não estou a falar de dívida pública. Não estou a falar da dívida do Estado. A dívida do Estado pode ser interna ou externa, mas nem é muito grande a dívida externa do Estado, nem é assim muito grande. É importante, mas está ao nível de muitas outras dívidas. Agora, o que está para além de toda a média, digamos, a nível mundial, é a nossa dívida em relação ao exterior. Ou seja, nós fomos acumulando déficits na nossa chamada balança de pagamentos, ou seja, na conta que tem do lado as entradas e do outro lado as saídas de dinheiro para o exterior, fomos acumulando déficits, fomos acumulando dívida e os bancos portugueses, já antes da crise atual, antes de 2007, os bancos portugueses já começavam a ter dificuldades em obter dinheiro exterior. Porque, é claro, os bancos internacionais começavam a ver a situação de endividamento do país e começavam a pensar, bom, estes bancos estão-se a endividar,
isto está-se a tornar de tal forma volumoso que eles, se calhar, não vão poder pagar aquilo que devem. E, portanto, eu estou convencido que, mesmo que não tivesse havido a crise financeira mundial, nós teríamos tido a nossa crise. Que seria mais fácil de resolver, porque o mundo não estaria em crise, no seu conjunto, mas que se juntou ao impacto da crise internacional a partir de 2007. Portanto, estão a ver que é importante o Estado dispor de um instrumento para regular isto. Isto é, para se houver importações demasiadas e exportações inferiores àquilo que é necessário, ter um instrumento que estimule as exportações, para as fazer aumentar, e que estimule a contenção das importações. Como digo, no passado havia esse instrumento. Eram direitos alfandegários, ou limitações às exportações, ou até subsídios às exportações. Mas isso tudo passou a ser proibido dentro da União Europeia, e quando aderimos à União Europeia tudo isso desapareceu, e hoje também é proibido a nível mundial, enfim, uma proibição que não é muito fiscalizada, mas a princípio é proibida a nível mundial na Organização Mundial do Comércio. Portanto, esse instrumento não existe. E foi por isso que nós, alegremente, nos fomos endividando no final dos anos 90 e durante a década, a partir de 2000, até à crise financeira. Ora, poderíamos ter outro instrumento. E esse instrumento é justamente a moeda, ou seja, a taxa de câmbio. Porque a taxa de câmbio permite regular a situação externa da economia. Se eu desvalorizar a moeda em relação às outras, eu torno as minhas exportações mais baratas do exterior, quer seja exportação de mercadorias, quer seja exportação de turismo, para nós é fundamental. O turismo exerce cá, mas é uma exportação, desde que sejam estrangeiros a virem a Portugal. Portanto, se eu desvalorizar a moeda, torno mais atrativos os destinos turísticos em Portugal e torno mais atrativos os nossos produtos no exterior. Por outro lado, torno menos atrativas as importações naqueles bens que competem com bens produzidos internamente. Claro que, se forem importações de coisas que nós não produzimos, aí não há hipótese de conter as importações. Mas muitas importações poderiam ser produzidas cá. E, portanto, se eu tiver uma moeda que se desvaloriza, estou a incentivar a produção interna em concorrência com as importações desses bens. Inversamente, se eu tenho uma moeda demasiadamente valiosa, se eu tenho uma moeda que se valoriza em relação às outras, os exportadores ficam em muito más circunstâncias, porque os preços de exportação tornam-se mais elevados face à concorrência, e, portanto, eles têm mais dificuldades em exportar, e, por outro lado, as importações têm mais facilidade de penetrar no nosso país. Portanto, a taxa de câmbio, ou seja, o dispor de uma moeda própria, é algo fundamental para regular o comércio externo, principalmente no mundo atual, em que, com a globalização, o comércio externo se liberalizou e se tornou fundamental hoje para o crescimento económico. Ora bem, quando nós entramos no euro, passámos a ter uma moeda inapropriada para a nossa economia. O euro foi criado desde o início para ser uma moeda forte. Isto é, uma moeda para ser uma moeda que se valorizaria em relação às outras moedas mundiais. E se agora, recentemente, se desvalorizou bastante, a verdade é que a tendência será sempre para ser uma moeda forte. E porquê é que é uma moeda forte? Porquê é que foi criado para ser uma moeda forte? Bom, aqui vem tal aspecto político que eu há pouco referi relativamente à Alemanha e a justificação porque é a Alemanha a dominar hoje as questões monetárias da Europa. Tenho que fazer um bocadinho de história, não muito atrás, mas algumas décadas atrás. Em 1989, portanto já há umas boas décadas atrás, caiu o chamado Muro de Berlim, como sabem. Acabou a divisão entre o leste e o ocidente da Alemanha e, ao mesmo tempo, foi-se desagregando o bloco chamado soviético, que incluía outros países do leste da Europa e a própria atual Rússia. Ao ver cair o Muro de Berlim e, no imediato, ao ser reunificada a Alemanha, como sabem, estava dividida pelo muro
nas duas partes que eu há pouco disse, a Alemanha Federal do Ocidente e a República Democrática Alemã no Leste. Quando caiu o Muro de Berlim, a Alemanha avançou para a reunificação. E logo em 1990, a Alemanha se reunificou. E, portanto, automaticamente, essa parte da Alemanha que estava dividida, que não fazia parte, naturalmente, então ainda se chamava Comunidade Económica Europeia, fazia parte do Bloco Soviético, mas com a reunificação entrou, evidentemente, passou a ser só um país, entrou na União Europeia. E a Alemanha passou a ser um país, de facto, dominante em termos demográficos na Europa. Já era um país com mais população, com mais esse acrescente do leste, passou a ser dominante, enfim, embora não, nem de longe, uma dominação muito grande, mas, enfim, passou a ser dominante em termos demográficos. Mas, principalmente, ganhou um poder muito grande em termos de influência na Europa. Justamente porque Portugal é o maior país, claramente, já era, mas claramente o maior país, e também por continuar a ter, apesar de a Alemanha do Leste ter uma má situação económica, continuar a ter uma situação económica relativamente favorável. Ora bem, ao ver isto, o presidente francês da altura, o presidente François Mitterrand, convém dizer que os franceses têm pesadelos com a Alemanha e com alguma justiça, porque a Alemanha, em 1870, fez-lhes uma guerra que derrubou Alsácia e Lorena, depois em 1914 tiveram a guerra com a Alemanha, depois em 1940 foram invadidos pela Alemanha, portanto, têm pesadelos em relação à Alemanha. E, portanto, enfim, as circunstâncias históricas e as pessoas acabam de ser criadas no meio em que isso existe. Bom, e o presidente francês, que era o presidente François Mitterrand, pensou assim, bom, a Alemanha agora unifica-se, voltamos a uma situação semelhante à anterior à Segunda Guerra Mundial, portanto, a Alemanha o que vai fazer é interessar-se pelo leste da Europa, pelos países que, entretanto, já existiam, mas que faziam parte do Bloco Soviético, que se foi desagregando, portanto, ela vai expandir-se para o oeste, vai deixar de ligar ao ocidente da Europa e, portanto, vamos ter no futuro uma situação propícia a novas guerras na Europa. Novas rivalidades, a Alemanha a criar o seu espaço a leste, o ocidente a afastar-se da Alemanha e, portanto, isso poderá gerar aqui uma nova situação de conflito e, no futuro, quem sabe, novas guerras na Europa. Bom, e pensando assim, o presidente Mitterrand convenceu os outros dirigentes da então Comunidade Económica Europeia ainda, e disse, bem, vamos tentar amarrar a Alemanha ao Ocidente, à União Europeia, ou à Comunidade Económica Europeia, que a partir dessa altura depois se chamou União Europeia. E como é que vamos fazer isso? Vamos criar uma moeda única. Vamos criar uma moeda única para que todos os países, tendo a mesma moeda, aumentassem a solidariedade entre eles e, portanto, a Alemanha, fazendo parte dessa moeda única, automaticamente forçaria a solidariedade com todos os outros países europeus e, portanto, não há o risco, deixa de haver o risco de a Europa se partir com a Alemanha olhar para o leste. Portanto, como veem, a moeda única é um projeto político. Não tem nada a ver com a economia. Não tem nada a ver com a economia. A moeda única é um projeto exclusivamente político. Aliás, foi reconhecido assim, na altura. Por isso, quando eu vejo debater a moeda única como se fosse um projeto com a racionalidade económica, rio, porque de facto a racionalidade não foi económica. A racionalidade foi política. Bom, e foram propor isto ao chanceler alemão, que na altura era o chanceler Helmut Kohl, que aliás até é considerado um economista. Bom, mas a Alemanha fez aquilo que faria qualquer Estado se estivesse na situação dela. Fez cara e disse, olha, eu não estou nada interessado na moeda única. Eu, Alemanha, tenho uma boa moeda, que era o marco alemão, é uma moeda que é uma moeda forte a nível mundial. Eu, Alemanha, aguento uma moeda forte, porque tenho sempre um excedente na balança com o exterior, exporto mais do que aquilo que importo, portanto, posso ter uma moeda forte, e ter uma moeda forte é bom para mim, porque posso comprar mais coisas no exterior, posso investir mais no estrangeiro e comprar mais coisas no exterior, com relativamente pouco dinheiro, e, portanto, não estou interessado em ter uma moeda fraca. Portanto, estou bem assim, tenho o marco alemão, uma moeda de referência, todas as outras moedas europeias vão atrás do marco alemão, e, portanto, não me falem da moeda única. Mas, e claro, foi inteligente nisso, mas se quiserem a moeda única,
nós sacrificamos, aceitamos, mas com uma condição. A moeda única tem que ser feita à imagem e semelhança da nossa moeda. E isto, por estranho que pareça, foi aceito. É claro que a atitude inteligente dos outros países devia ter dito, bem, então se põem essa exigência, não há moeda única. Mas não foi. A atitude foi ser, sim senhor, pronto, então vamos fazer a moeda europeia, o euro, como se fosse um marco alemão. E isto foi explicitamente dito por chanceler Helmut Kohl para o seu eleitorado. Nós aceitamos a moeda única, mas eu tenho garantia que a moeda única vai ser tão forte como o marco alemão. E foi. E as instituições que ainda hoje existem, apesar de uma alteração de ordem, que já irei falar daqui a pouco, as instituições que ainda hoje existem para governar a moeda única são cópia, ipsis verbis, das instituições que existiam na Alemanha para dirigir a emissão e a política monetária do marco alemão. E o euro, por isso, foi criado como moeda forte, e não foi por acaso. A Alemanha quer uma moeda forte, uma moeda europeia forte, e está no seu direito. Porque se eu fosse alemão, também queria. Porque a situação económica da Alemanha justifica que tenha uma moeda forte. Ela exporta muito mais do que importa, e, portanto, tem razões para criar uma moeda forte, que, apesar de tudo, tem vantagens. Desde que não faça mal à economia, e no caso dela não faz, tem vantagens. Ora, foi muito estranho os outros países da Europa, com exceção da Inglaterra, ou alguém que seja feito, com exceção da Inglaterra, os outros países da Europa terem aceito a moeda única. A Inglaterra pôs-se imediatamente fora da moeda única, e a Dinamarca também se pôs fora da moeda única depois de, no primeiro referendo, ter chumbado a adesão à moeda única. Foi estranho os outros países terem aceito isto. Mas ainda mais estranho de tudo, que eu hoje ainda não tenho explicação, nem perguntando aos protagonistas da época consigam ter essa explicação, o mais estranho de tudo é porque é que Portugal aderiu à moeda única. Portugal tinha uma economia que não aguentava a moeda única visivelmente. Tinha uma economia muito pouco competitiva, como ainda hoje tem, e que exigia uma moeda que não se valorizasse em relação às outras moedas mundiais. Ora, Portugal foi dos mais entusiastas na adesão à moeda única. E repito, não vejo qualquer razão para isso. Os argumentos que foram dados não convenceram ninguém, aliás, revelaram-se errados, como se provou, e Portugal cometeu, do meu ponto de vista, o maior erro da sua política económica desde o Tratado de Michelin do início do século XVIII. Não sei se já tenho noção que foi o Tratado de Michelin, não vou entrar nisso, mas, a meu ver, foi o maior erro de sempre da política económica, porque este vem logo a seguir. Vem logo a seguir porque criou condições em que Portugal não se podia desenvolver. Ora bem, tudo isto, reparem, aponta para o caráter político da moeda. Já vimos o caráter político da moeda enquanto poder do Estado. Agora vimos o caráter político da moeda enquanto poder de um Estado sobre os outros, no caso da Alemanha. E, portanto, não é por acaso que desde, principalmente 2010, a Alemanha dá a sensação de pôr e dispor dentro da União Europeia. Não é por acaso. É porque, de facto, as instituições estão apropriadas a uma economia alemã, como a alemã e de outros países menores, mas próximos da Alemanha, e isso dá-lhe um poder de intervenção que tem sido praticamente asfixiante nos últimos anos. Ora bem, o último aspecto desse poder, e eu penso que esta é uma questão fundamental que vocês vão ter a lidar com ela, à medida que a vossa vida vá decorrendo depois na universidade, eventualmente na vida profissional. O último afuramento deste poder alemão foi a imposição do chamado Tratado Orçamental. O Tratado Orçamental não é um tratado europeu. É um tratado intergovernamental. Eu não percebo qual é a diferença, mas os juristas fazem esta diferença. Bem, é um tratado que não é bem um tratado europeu, mas que vigora na Europa. E, portanto, Portugal está obrigado, assim como todos os países da zona euro, e alguns países até fora da zona euro, ao Tratado Orçamental. O Tratado Orçamental, o que é que diz? O Tratado Orçamental foi uma imposição alemã. Foi uma imposição alemã que surgiu em 2011, foi discussões, etc., e que entrou em vigor em 2013. Portanto, faz agora 2 anos. O Tratado Orçamental é uma imposição alemã o seguinte:
A Alemanha, desde que foi a criação da moeda única, postergou isto no tratado que apontou para a criação da moeda única, em 1992, chamado Tratado de Maastricht. Postergou isto. Não há solidariedade entre os países. Claro que não disse assim. No tratado não vem assim. Mas vem uma disposição que diz nenhum país é responsável pelas dívidas dos outros. Portanto, isto significa que não há solidariedade financeira entre os Estados-membros da União. Essa disposição do Tratado de Maastricht foi depois transmitida sucessivamente e hoje faz parte dos tratados que regulam a União Europeia, os verdadeiros tratados europeus, que são o chamado Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa são 2 tratados na realidade, mas chama-se Tratado de Lisboa. E vem lá esta disposição. Nenhum país é responsável pelas dívidas dos outros. O que é extraordinário é que nós aderimos à moeda única a dizer que era o reforço da solidariedade europeia. Quando este artigo está lá, preto no branco, e a Alemanha nunca na vida se encarregaria da dívida dos outros países. Mas a Alemanha quer se defender, a partir de 2010, quando começa a crise grega nas produções que tem, a Alemanha quer se defender dos impactos indiretos, já não é dos diretos, porque aí está defendida, não é responsável pela dívida dos outros, mas dos impactos indiretos que pode ter na sua própria situação. Ou seja, se o país, por exemplo, como a Grécia, leva a um incumprimento e, portanto, a uma dificuldade financeira da zona euro que se transmite aos outros países, que leva, por exemplo, a uma queda grande do euro, etc., a Alemanha sofrerá indiretamente as consequências disso. E, portanto, para se defender desse cenário, para não pôr em causa a fortaleza do escudo, do euro, perdão, a fortaleza do euro, a Alemanha, para evitar isso, impôs o Tratado Orçamental. Quando viu, a partir da crise grega, que isto se poderia generalizar aos outros países, esta situação, com impactos depois nas taxas de juros, no valor do euro, etc., quis defender adicionalmente. Impôs então o Tratado Orçamental. Ora, o Tratado Orçamental, nós fomos o principal entusiasta do Tratado Orçamental. Também é extraordinário. Porque fomos o primeiro país a apoiar o Tratado Orçamental e dissemos que íamos ser o primeiro. Disse o governo que era intencional essa pressa, para mostrar bem o nosso compromisso com o Tratado Orçamental. O problema do Tratado Orçamental é que nós não podemos cumprir. Não temos hipóteses nenhumas de cumprir. Porquê é que diz o Tratado Orçamental? Diz o seguinte, diz duas coisas. Uma que já vinha atrás e que até é razoavelmente cumprível, e a outra que não é cumprível. A que já vinha atrás é que os países devem apontar para ter um déficit das contas públicas não superior a 0,5% do PIB. Penso que não temos um déficit de 0,5% do PIB há décadas e décadas atrás. Mas, apesar de tudo, não é algo de impossível, com mais algumas restrições, e desde que não seja para amanhã, atingir 0,5% do PIB. Aliás, o 0,5% é contabilidade de uma forma esquisita, em termos contabilizado de forma esquisita, termos estruturais que não sabem o que é, mas enfim, é uma disposição que foi no tratado. No fundo, é obrigar os países a aproximarem-se mais do equilíbrio orçamental. Reparem que antes do tratado, o limite era 3% do PIB. 3% do PIB era o limite máximo de déficit que os países podiam ter nas suas contas públicas. E foi reduzido para 0,5%, embora em termos estruturais. Mas esse não parece a disposição pior. A pior é esta, e esta é que não é cumprível. Diz o seguinte: os países não podem ter uma dívida pública de mais de 60% do PIB. Também não é novo, já vinha atrás o limite de 60% do PIB. O problema é que não se fica por aqui o tratado. E diz, isto não vinha atrás, foi agora a invenção do tratado, diz o seguinte: e um país que tenha mais de 60% do PIB de dívida pública é obrigado a atingir os 60% no prazo de 20 anos. Ora, nós temos cerca de 130% do PIB de dívida pública. Ou seja, temos de reduzir o peso da dívida pública no PIB em 20 anos em 70%, em mais de metade. Isto é completamente impossível. Implicava ter excedentes orçamentais tais que não há hipótese nenhuma disto. Tal como na Grécia é completamente impossível, e tal como em outros países, por exemplo, na Itália, também me parece bastante impossível de se ter. Ora, este é um erro político
do meu ponto de vista, tremendo de Portugal. Porque nenhum país, é dos piores erros políticos que o país pode fazer, comprometer-se com alguma coisa que não pode cumprir. E ficar sujeito a sanções por não cumprir. O erro político que eu mais me lembro, igual, parecido com este, semelhante a este, foi depois da Primeira Guerra Mundial. Aí não foi culpa do governo alemão na altura. Mas, como sabem, a Primeira Guerra Mundial acabou com o armistício. Não se pode dizer que houvesse um vencedor, claro, ao contrário da Segunda Guerra, em que os aliados foram claramente vencedores. Mas, apesar de tudo, a Alemanha sentiu-se derrotada e os outros sentiram-se vencedores na Primeira Guerra. E impuseram à Alemanha, no chamado Tratado de Versalhes, em 1919, portanto, logo no ano seguinte a ter acabado a Guerra de 14-18, impuseram um pagamento de indemnizações, exigiram da Alemanha um pagamento de indemnizações de guerra, que visivelmente era impossível de cumprir. O governo alemão não é culpado, porque ele bem protestou, mas teve que, às duas por três, sob a ameaça de novas invasões, teve que assinar. A culpa foi de quem exigiu. E o facto da Alemanha não poder, como na realidade se vem a verificar, não poder cumprir as exigências de indemnizações, isto é, ter assinado um tratado que não podia cumprir e ficava sujeito a sanções que não cumprisse, foi a causa direta da ascensão do Hitler ao poder. E, portanto, estes erros políticos pagam-se carissimamente. E em Portugal vamos pagar um bocado nisto. Porque bem sei que nós também não teríamos provavelmente outra opção. Porque foi-nos dito ou assinam um tratado orçamental ou ficam sem ajuda financeira. E nessa altura, quando o tratado orçamental estava em aprovação, 2011, 2012, nós não podíamos viver sem o programa de trabalho. E, portanto, para ter ajuda financeira, tínhamos mesmo que assinar. Mas escusávamos de dar a sensação de entusiasmo. Podíamos ter sido os últimos a assinar e com muita relutância. E com muita crítica, mas dizer, é uma imposição, paciência. Mas não, adotámos a atitude de fingir que estávamos na onda do tratado orçamental. Ora bem, isto é muito grave. E por isso é que eu digo que vocês vão ter, nós todos vamos ter que lidar com isso, e vocês mais tempo que eu, que é o país estar num colete de forças tremendo. Pode-se dizer, bom, há quem diga, bem, mas o tratado orçamental é rígido e tal, mas é admitida, apesar de tudo tem alguma flexibilidade, pode-se admitir uma leitura inteligente do tratado, pode não ser tão grave assim. Não é verdade. Não é verdade. O tratado orçamental é muito rígido. Muito mais rígido do que o seu antecessor, que era o chamado Pacto de Estabilidade para o Crescimento, de Estabilidade e Crescimento, que era uma espécie de restrições orçamentais, mas muito mais flexíveis. Este é muito mais rígido. Portanto, não há aqui nenhuma flexibilidade no tratado. Em segundo lugar, não é possível nenhuma leitura inteligente. Porque, à partida, o tratado não é inteligente. Portanto, não é possível leitura nenhuma inteligente do tratado. E mais, a Alemanha está-se a precaver para evitar que haja leituras inteligentes ou que haja flexibilidade. Eu chamo a atenção para isto, porque é uma questão que vai aparecer, de certeza. Desde há uns tempos a esta parte, que os responsáveis alemães, a começar pela senhora Merkel e outros membros do governo alemão, o Ministro das Finanças e outros, e até altos funcionários da União Europeia que são alemães, por exemplo, o Presidente do chamado Mecanismo Europeu de Estabilidade, que é um mecanismo para ajudar os países a financiarem-se, que foi criado recentemente, que é alemão, o Sr. Klaus Regling, veio dizer o mesmo, que é a proposta da existência de um Comissário Europeu das Finanças com direito de veto sobre os orçamentos nacionais. Ou seja, o país prepara o seu orçamento antes de ser aprovado pelo Parlamento, ou depois, não sei bem qual será o processo que eles querem, é obrigado a submeter isso a um Comissário Europeu das Finanças. E o Comissário Europeu olha para o orçamento e diz, não gosto, isto não está de acordo com as regras comunitárias. Portanto, façam lá outro orçamento, que isto não serve. Portanto, tem direito de veto sobre os orçamentos nacionais. Eu percebo qual é a razão alemã. A razão alemã é dizer, é através deste comissário que eu vou obrigar a que se cumpra o tratado orçamental. Que não haja cá flexibilidade nem leituras inteligentes. Vai ser a leitura pura e dura
do comissário, que vai ser nomeado por mim, da Alemanha, embora formalmente por todos, e vai ser ele que vai ser o fiscal disto. Agora, do meu ponto de vista, isto é inaceitável. Porquê? Porque é não só já um ataque à soberania, claro, é um ataque à própria democracia. A democracia surgiu com a aprovação popular dos orçamentos, não com a existência de alguém ao serviço de interesses que não são os dessa população, que discricionariamente concorda ou não concorda com o orçamento. Portanto, esta é uma questão que, a meu ver, se vai pôr, que ela tem sido matraqueada pelas autoridades alemãs, e normalmente quando isso sucede é porque eles vão pôr a certa altura as coisas de uma forma muito afirmativa a certo ponto. Eu, aliás, estou convencido que eles só deixaram passar esta maior abertura da política monetária em troca disto, mas isto é um convencimento, não tenho nenhuma informação sobre isso, mas isto torna inaceitável, só por isto, tornava inaceitável a nossa presença na zona euro. E, portanto, vale a pena agora, então, abordar em poucos minutos esta última questão. Este é o enquadramento. Portugal está numa situação péssima, porque desde há muitos anos, desde os finais dos anos 90, que não cresce significativamente. Nós, ainda antes da crise, fomos o país da União Europeia a crescer menos, com uma exceção, a Itália. A Itália ainda cresceu menos que nós. Quando antes da moeda única, crescíamos sempre acima da média comunitária. Portanto, convém ver bem que a adesão à moeda única, e parece que foi de propósito, e foi, a seguir à moeda única, o nosso crescimento veio cá para baixo, quando éramos um país que crescia mais que a média comunitária. Endividou-se brutalmente, quer em relação ao exterior, como eu disse há pouco, é dos países mais endividados em relação ao exterior, quer em relação ao setor público, que face às condicionantes do Tratado Orçamental é uma dívida que não é manejável, e, portanto, com o nível de desemprego que, entretanto, se gerou, Portugal até tinha normalmente uma baixa taxa de desemprego, gerou-se um desemprego a taxas de recorde, e mesmo assim, de alguma forma desmascarada, os estágios pagos que contam para as pessoas serem consideradas desempregadas, quando na realidade muitas vezes não estão verdadeiramente, mas independentemente disso, são taxas de desemprego altíssimas, ao padrão habitual da situação portuguesa, e a falta de oportunidades para a gente nova, que vocês evidentemente sabem muito bem. A minha posição é que Portugal não tem chance nenhuma de resolver estes problemas todos dentro da zona euro. Portugal precisa de um incentivo muito grande a investir na produção de agricultura, indústria, turismo, ou seja, de setores que podem exportar ou substituir importações, que é a única forma de podermos crescer rapidamente e, ao mesmo tempo, ir pagando parte da nossa dívida externa, que é brutal. E para dar um incentivo, e esta é que é a questão fundamental, para dar um incentivo a exportarmos mais e importarmos menos, só temos um incentivo. Hoje não temos direitos alfandegários, hoje não temos subsídios às exportações, só podemos ter um incentivo. É desvalorizar a moeda. E desvalorizar o suficiente para ser atrativo a quem investe, preferir investir em setores que exportam do que em setores da construção civil ou da restauração, etc., que são muito bonitos, mas que não contribuem para a resolução do problema fundamental da nossa economia. E, portanto, a desvalorização cambial hoje é um imperativo se nós queremos ter um país a crescer. E se não crescermos, tudo o resto não é gerível. Não é gerível o Estado Social, não é gerível a dívida pública, não é gerível a dívida externa. E, portanto, a meu ver, por isso é que eu digo, a questão da permanência do euro é uma questão, ou não, é uma questão que tem a ver com a sobrevivência nacional. Portugal não sobrevive enquanto país, nem sequer demograficamente, se não crescer, de forma a criar empregos para que as pessoas não sejam obrigadas a emigrar e, portanto, não haja um enriquecimento ainda maior da população, e para crescer precisa ter incentivos para isso que não podem ser obtidos dentro da zona euro. Pode-se dizer, bom, mas a saída da zona euro pode ser um choque grande. Pode. Mas a questão é esta. Quando a gente tem uma doença muito grave e tem possibilidade de se curar através de uma operação, é preferível escolher o choque da operação, por grande que ele seja, do que ir definhando rapidamente até desaparecer.
E é isso que está em causa neste momento. E, a meu ver, ninguém até hoje, apesar dos meus apelos a que se faça, ninguém até hoje demonstrou como é que Portugal pode sobreviver dentro da zona euro. Com as restrições que existem, com os encargos que tem e com a falta de incentivo à atividade económica que tem. E pronto, ficaria por aqui. Só o último remate já não tem a ver propriamente com a sessão, com o tema diretamente, mas que é importante, tem a ver com as eleições gregas. Eu penso, não sei qual vai ser o resultado, mas penso que se o Syriza ganhar, é a primeira vez que a Europa vai ser confrontada com isto, e a própria Grécia vai ser confrontada. Com uma população, que se for esse o resultado, já não aceita mais austeridade. Agora, a Grécia também, e Portugal, os indicadores da opinião, também se têm de confrontar com este dilema. Portugal, como a Grécia, a maioria da população, nos barómetros da opinião que se têm feito, é a favor da permanência do euro. Embora menos do que já foi, bastante menos do que já foi. Mas, apesar de tudo, ainda é uma maioria em Portugal que é a favor da permanência do euro. Mas, ao mesmo tempo, em Portugal como na Grécia, a grande maioria das pessoas é contra a política de austeridade. Ora bem, há uma coisa que eu estou de acordo com o Governo e com as entidades europeias. É que permanecer no euro obriga a prolongar a austeridade durante décadas. Portanto, a questão é esta. Ou nós aceitamos, e eu penso que não devíamos aceitar, uma austeridade de décadas, ou então temos que sair do euro. E não há hipótese de, como disse há pouco, leituras inteligentes disto ou disto, quadraturas de círculo. Não há essa hipótese. Ou a gente tem que subordinar as regras comunitárias e, durante décadas, tem austeridade, do meu ponto de vista, o país desaparece, ou definha de tal forma que deixa de ser uma região com interesse do ponto de vista europeu, ou então... deixar como moeda o euro, isso não conduziria a um gigantesco isolamento geográfico? Isolamento? Bom, não sei porque, confesso, essa é uma questão que muitas vezes me põe, mas não... Repare, há 18 países da zona euro, ou seja, há 175 países no mundo que não fazem parte da zona euro. Portanto, ou admito que os 175 estão isolados, ou então não é a pertença da zona euro que faz o país estar menos ou mais. Na própria União Europeia, há muitos países que não estão na zona euro. Uns por opção, outros porque vão adiante, fingindo que não conseguem aderir, porque não querem, por exemplo, a Suécia, etc. Esses países não estão mais isolados. Não creio que o Reino Unido esteja mais isolado desta Europa do que, por exemplo, Portugal ou Chipre, que faz parte da zona euro. Portanto, esse isolamento geográfico não tem razão de ser. Não há qualquer razão para o país, por facto de não ter a mesma moeda dos outros, que é norma a nível mundial e não haver a mesma moeda entre países, estar mais isolado. Há países vizinhos em que um tem uma moeda, outro tem outra moeda, e sempre foi assim. Portanto, eu penso que isso não é, de facto, é um argumento que algumas vezes é assinalado, mas, a meu ver, só prova um bocadinho a falta de argumentos a favor da nossa permanência no euro. Mas no caso da Finlândia, e pronto, desses outros países que referimos, eles são mais ricos do que Portugal. Eu acho que, se comparássemos... eu acho que devíamos pôr Portugal mais entre os países africanos do que entre os outros países europeus. O quê? Em termos de nível de vida, não, é verdade. Nível de vida não, mas o dinheiro interno Lá ver. com os outros países. A moeda deve ter um valor adequado à nossa capacidade produtiva. O que é que a nossa economia faz? Um país muito competitivo deve ter uma moeda forte, é natural, portanto. Como eu disse, se fosse alemão, queria ter uma moeda forte, uma moeda valorizada. Agora, sendo português, com as nossas debilidades económicas que temos, e não é de agora, já existiam antes da moeda única, eu não quero ter uma moeda forte, quero ter uma moeda que incentive o investimento nos setores competitivos da economia, e a desvalorização é que é precisa. A mesma coisa eu posso ter, por exemplo, em Inglaterra ou na Finlândia. A Finlândia, eu penso que hoje está pior, mas teve uma situação muito boa do ponto de vista económico. Quando a Nokia, etc., se desenvolveu. Faz sentido que tivesse querido uma moeda forte nessas circunstâncias. Portanto, repare, esta adequação da moeda, o valor da moeda,
em relação às outras, que é a taxa de câmbio. Não há um valor absoluto, há um valor em relação às outras. Esta adequação à estrutura produtiva, se é competitiva ou não é competitiva, é algo que se conhece desde sempre, que a economia surgiu enquanto ciência surgiu há mais de 2 séculos, e desde o princípio se sabia que a taxa de câmbio tem de estar em correspondência com a estrutura produtiva do país. E é do conhecimento geral. Porquê que só na Europa é que houve esta ideia peregrina que a mesma moeda serviria para todas as economias? Ou uma economia como a portuguesa, ou uma economia como a alemã, ou uma economia dinamarquesa, etc. A Dinamarca percebeu que não era e, portanto, votou não. Portugal, infelizmente, não nos deixaram fazer referendo. Porque se tivesse havido referendo sobre a moeda única, se queremos ou não aderir à moeda única, não, provavelmente o resultado seria assim, mas pelo menos as pessoas ficariam alertadas para os riscos que era a entrada na moeda única. Isso, aliás, já agora convém dizer, é uma constante da nossa política comunitária. Tem sido sempre uma política efetiva, como diz o professor Adriano Moreira, tem sido sempre uma política que tem impedido o debate nacional sobre ela e tem impedido qualquer referendo. Nós perdemos instrumentos, soberania, etc., sem nos perguntarem nada. A meu ver, nenhum governo tem capacidade, nenhuma legitimidade, ou nenhum Parlamento tem legitimidade para ceder o poder a outros países ou a outras instituições. O Parlamento tem legitimidade para exercer o poder em nosso nome, mas não tem legitimidade para agarrar nesse poder e dar ao primeiro que apareça. E foi isso que se fez em Portugal. Nunca nos deixaram pronunciar sobre as questões europeias. E não é por acaso que o Estado a que isto chegou é este. Não só em Portugal, mas em Portugal é o caso. Os países que puderam votar sobre a adesão ao euro. A Dinamarca votou não, isto em 1992, quando se pôs a questão. E a França ganhou o sim ao euro por uma, como costuma dizer, uma linha negra. Foram poucas dezenas de milhares de pessoas que votaram a mais no sim à moeda única. Eu costumo interrogar que bom que teria sido para a Europa se esses 100 mil ou 200 mil pessoas tivessem votado ao contrário. Quais seriam os riscos de voltarmos ao escudo e qual seria a sua estimativa do período que demorei até a economia se conseguir adaptar a isso? Posso completar a pergunta? Sim, ao mesmo tempo. Sentido. Para nós é especialmente inquietante esta questão de sair da zona euro, porque nunca vivemos de outra maneira. É claro que é apelativo, mas que implicações é que teria, nomeadamente a nível da perda de poder de compra? É uma questão boa, essa é das boas questões que me põem quando se debate esta questão. O maior risco da saída da moeda única é a inflação. Portanto, a moeda única, ou melhor, a saída da moeda única faz para desvalorizar a moeda. Isso. E, portanto, como nós somos uma economia aberta ao exterior, desvalorizarmos a moeda, os produtos importados ficam mais caros e, portanto, há maior inflação interna. Agora, pelos montantes em causa, eu tenho a oportunidade de fazer alguns cálculos com alguns colegas, pelos montantes em causa, não penso que haja risco de uma inflação muito grande. Claro que vocês estão habituados na vossa vida a ter inflações baixas, 2%, 3%, agora até 0%, ou até negativa, mas na minha vida, e não há muito tempo, tivemos inflações de 20% e 30% ao ano e a verdade é que estávamos satisfeitos porque havia crescimento económico e não havia desemprego. E viver-se com 20% de inflação, vive-se. Viver-se com 15% ou 16% de taxa de desemprego é conseguível, do meu ponto de vista. Eu penso que a inflação, nos primeiros tempos, digamos 2 anos, poderia ser da ordem dos 15, 20%. Poder de compra, não é preciso que haja uma perda. Pela seguinte razão. Porque é possível, ao mesmo tempo que se desvaloriza a moeda, reduzir a carga fiscal. E, portanto, o rendimento disponível das pessoas poderá não ser muito afetado porque há margem para se reduzir impostos. Até porque o Estado passa a ganhar mais dinheiro no IVA, porque as importações vêm mais caras e o IVA incide grande parte são as importações. Portanto, penso que em perdas de poder de compra não há grande risco. Portanto, do ponto de vista macroeconómico, eu não vejo que haja riscos muito grandes. Há muito maior risco em ficar no euro, muitíssimo mais. Aliás, convém dizer uma coisa que a gente às vezes não se apercebe bem disso. Mas, desde
desde o primeiro semestre de 2008, portanto não foi há tanto tempo assim, há 7 anos, até hoje, 7 anos, o euro já desvalorizou 30% em relação ao dólar. Algum de nós sentiu grandes problemas com isso. A Suécia, em 2008, quando o euro se valorizou muito, a Suécia desvalorizou a sua moeda 30% em relação ao euro. Não me parece que os suecos tenham tornado mais pobres por causa disso. Portanto, a questão do valor da moeda é algo essencial, como disse, em termos de estrutura económica. Aliás, é curioso, dá bem a ideia da capacidade, até técnica, mas o projeto era fundamental, da preparação da moeda única, que, para um país entrar na moeda única, não era só por vontade. Além da vontade, tinha que cumprir certos critérios que estavam estabelecidos no tratado. Pois bem, nenhum desses critérios era aquele que era o importante, que era a competitividade da economia. Nenhum deles tinha a ver com a competitividade da economia. E, portanto, tinha a ver com a inflação, tinha a ver com isto, não sei o quê, mas nenhum deles com verdadeiramente qual era a capacidade da economia produzir, com uma moeda mais forte. E, portanto, o desastre foi anunciado. Portanto, não parece que haja nenhum desastre anunciado para uma saída do euro, mas, e agora vem um grande mas, o maior risco pode ser a irracionalidade e o gerar de pânico. Claro que isso é minimizado se, como eu proponho, a saída seja feita em acordo com as autoridades comunitárias. Não apenas por iniciativa própria, mas em acordo com as autoridades comunitárias. Nessa altura, penso que o pânico não se gerará. E, além disso, há instrumentos para gerir o pânico. Foram utilizados, por exemplo, em Chipre. Se começar a ver que há pessoas que querem pôr dinheiro lá fora porque entram em pânico, com medo de perderem os seus valores, a forma de suster isso é impor um bloqueio à saída de capitais, como é possível fazer-se temporariamente como se fez em Chipre. Qual é o prazo que a situação mais delicada será? A minha estimativa é entre 1 ano e meio e 2 anos. Penso que a partir de 2 anos estaremos a crescer, saímos do ano rapidamente. Eu tenho como exemplo, um exemplo mais grave, embora não fosse uma questão de saída da moeda única, mas era também uma questão de valor da moeda, da taxa de câmbio, foi o caso da Argentina. A Argentina, por uma razão que ninguém entende qual foi, durante algum tempo, ligou a sua moeda ao dólar. E disse, a minha moeda vale $1 ou X dólares, e isto vai ser assim para sempre. Era também irrevogável, como a sair do euro, e como a admissão de alguns ministros que também são irrevogáveis. Mas ficou assim estabelecido. Claro, perdeu competitividade, gerou déficit de pagamentos exatamente como nós, e até para tornou-se sustentável, e disse, bem, vou desvalorizar a moeda. E foi uma grande perturbação na Argentina. As pessoas tiveram os seus depósitos congelados, etc. Mas a verdade é que se passou esse período, que foi 1 ano e tal, e a Argentina começou a crescer 4 e 5% ao ano. Hoje tem outros problemas, mas já não tem a ver com isso. Eu não creio que a gente deva passar o que passou à Argentina. Foram, de facto, 1 ano e meio, 2 anos, muito penalizantes. Mas não temos que passar por isso, desde que haja o mínimo de acordo com as autoridades comunitárias, em particular o Banco Central Europeu, que é uma instituição fundamental para isto. Portanto, comparativamente entre o risco de sair e o risco de manter, eu não tenho dúvida nenhuma de particular é que também parece. Concorda que uma boa estratégia para Portugal se safar bem de sair do euro seria procurar o apoio de países que hoje são mais ou menos antagonistas ao bloco que os Estados Unidos e a União Europeia formam, como o Brasil e a Rússia especialmente, que tem um certo interesse no desmantelamento da União Europeia? Eu penso que, pelo menos numa primeira fase, nós não nos podemos dar ao luxo de estar a mudar opções estratégicas deste tipo. Nós estamos numa situação muito delicada, mais do que provavelmente muita gente. E, portanto, o que temos de fazer durante bastante tempo é crescer, ter mais margem de manobra a nível financeiro, resultará do crescimento económico, e, a partir de certa altura, penso que sim, temos capacidade de direcionar as nossas opções estratégicas mais profundas. No imediato, eu penso que não temos ganho margem para isso. Eu sou a favor da saída da zona euro, mas não sou a favor da saída da União Europeia. Penso que não estamos em condições de sair da União Europeia, embora a União Europeia cada vez se torne mais difícil de suportar.
votar, e a própria Inglaterra vai pôr a questão de permanência na União Europeia, mas se a Inglaterra sair da União Europeia, é para mim um pesadelo. Porque apesar de tudo, a Inglaterra ainda é o único país que faz alguma frente à Alemanha. No dia, não fazem parte da zona euro, mas no dia em que a Inglaterra sai da zona euro, a Alemanha deixa de ter mais esse constrangimento. E, portanto, eu penso que não temos possibilidade de sair da União Europeia. Melhor possibilidade tínhamos, mas não é de aconselhar, até por uma razão. Temos muitos imigrantes na União Europeia e o facto de pertencermos à União Europeia dá os mesmos direitos a esses imigrantes que aos nacionais de outros Estados. E, portanto, não podemos estar ao luxo de perturbar a situação desses imigrantes da União Europeia. Portanto, do meu ponto de vista, devemos ter um acordo para a saída da zona euro, acordo com as autoridades comunitárias, mantermos dentro da União Europeia e no dia, é que não será muito longo, mas no dia que tenhamos mais margem de manobra, começarmos então a ter as nossas opções políticas internacionais mais diversificadas. Para já, não vejo grande possibilidade. Aqui uma pergunta e depois terminaríamos também. Como é que seria a realidade económica do mundo se só existisse uma moeda única? Seria a realidade da União Europeia. Ou melhor, é a realidade que está neste momento a formar-se na União Europeia. As atividades económicas vão se concentrar-se em zonas centrais e a periferia perdia a dimensão económica e até demográfica. Repara, é o mesmo processo que se deu em Portugal, no nosso território. A partir dos anos 60, portanto, desde há 50 anos a esta parte, 59 anos a esta parte, o interior do país começou a despovoar-se. E hoje, o interior do país não representa quase nada em termos económicos e representa cada vez menos em termos demográficos. Porquê? Porque as atividades concentraram-se todas nas zonas metropolitanas, as quais temos, tirando o turismo, tem o Algarve, que é um recurso especial, mas o resto é que concentra nas zonas metropolitanas de Lisboa e Porto. Isso é o normal. Quando há o processo de industrialização nas economias modernas, criam-se dinâmicas que tendem a tornar mais centrais as zonas centrais e mais periféricas as zonas mais periféricas. Qual é o instrumento possível para combater isso? A moeda é um deles. Porque a moeda, ao tornar mais atrativo, através da desvalorização, investir nas regiões que precisam desse investimento, permite contrabalançar esses movimentos. Ora, o interior de Portugal não tinha uma moeda diferente do litoral. E, portanto, Portugal é uma espécie de exemplo de laboratório de pouco está a ser na União Europeia que se referia a nível mundial. Temos um outro exemplo, por irónico que pareça, na própria Alemanha. Quando a Alemanha se unificou, em 1990, quando a Alemanha se unificou, os Estados alemães do Oeste não tinham competitividade para aguentar a moeda que foi o marco alemão, porque houve também uma unificação monetária na Alemanha. A Alemanha foi o primeiro exemplo de unificação monetária no pós-guerra. Portanto, houve uma unificação monetária, um país que anteriormente tinha a sua moeda, a Alemanha do Oeste, foi integrado com a moeda da Alemanha Federal, da Alemanha Ocidental, que era o marco, uma moeda muito forte. O resultado é que ainda hoje, passados estes 25 anos, ainda hoje os Estados do Oeste alemão não se conseguiram recuperar da devastação que a economia teve face à adoção de uma moeda forte. E o meu receio para Portugal é que a gente se transforme, aliás, não se transforme, mas permaneça exatamente como o Oeste alemão. São décadas de atraso que se vão prolongar. Portanto, a nível mundial, se não houvesse só uma moeda, o efeito seria o mesmo. Concentrar-se mais nas atividades das zonas mais ricas e explorar-se. Muito obrigado.